Tá. É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi para vocês. E hoje um bate-papo muito bacana, muito especial. Só que antes da gente apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para vocês, mais uma vez, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, manda para a galera. Isso aí ajuda a crescer, a fazer crescer o nosso trabalho, tá? Então, precisamos de você nesses simples gestos aí. É isso aí. Então, voltamos aqui para bater um papo com ele, que é fotojornalista, repórter fotográfico, trabalha no Estadão, né? E tem, assim, já participações em livros, prêmios, é um cara muito renomado dentro da sua carreira já consolidada, né? Tiago Queiroz. Tiago, muito obrigado por ter aceito o convite, esse bate-papo conosco. Fico muito contente de poder dividir as telas aqui da nossa canal com você. Opa, eu que agradeço o convite aí, imagina, para mim é uma honra estar participando, espero que a gente consiga contribuir aí pro canal aí. Que bacana. Tiago, é o seguinte, o fotojornalismo está em alta, né, está na moda, graças ao... voltou, né, a ter a sua atenção, né, graças a posse do presidente Lula, né, que nós vimos ali o Ricardo Stucker, né, correndo que nem um doido para baixo, para cima, para conseguir pegar os melhores ângulos ali. Como que está o preparo físico seu aí? Olha, eu não sei se está tão bom quanto o dele, viu, pra falar a verdade. Não sei se eu ia aguentar fazer o que ele fez, mas é engraçado, cara, porque na hora, assim, do pega para capar, assim, da correria, a gente parece que adquire uma força lá sobrenatural, assim, você nem pensa, né, no físico, você tá com fome ou com sede, né, você quer fazer o teu trabalho da melhor forma, assim, é engraçado isso, né. Eu fui para a posse também, mas eu fui com os meios próprios, assim, eu não estava credenciado, né? Eu pedi para cobrir, mas aí pedi meio em cima da hora, assim, e a equipe do jornal já estava completa, e aí eu fui com o meu carro para lá, cara, e sem credencial, foi uma aventura também, porque aí eu entrei naquele cercadinho que ficou, acho que só 30 mil pessoas, né? Não podia ir todo mundo lá na Praça dos Três Poderes, né? E só para conseguir chegar lá foi uma aventura, assim, porque tive que acordar, sei lá, 5 da manhã e pegar aquela fila gigantesca, né? E foi um empurra-empurra para chegar, tal. E não foi fácil, cara. Eu fiquei lá, acho que umas 8, 9 horas, assim, e tava uma estrutura assim meio precária, assim, para as pessoas que estavam lá, porque tinha muito pouco banheiro, assim, para o pessoal que estava lá esperando o presidente chegar, né? E muito pouca água também, então foi complicado, e calor fortíssimo, assim. Aí tanto é que os bombeiros começaram a jogar água nas pessoas, né, para as pessoas não desmaiarem, né? E foi uma outra experiência, assim, né? Diferente da experiência que eu tô acostumado a cobrir com uma credencial, né? Que aí você fica no cercadinho da imprensa, né? Você tem um pouquinho, não que seja assim também VIP, né? Mas você tem um pouquinho mais de conforto do que as pessoas que estavam lá, né? E eu tava lá como um cidadão, sim, sem ser pela imprensa, né? Mas claro, estava com a minha câmera lá e fotografei o que eu consegui fotografar nessa condição assim meio não tão ideal, né? Mas foi bacana, cara. Foi legal. Gostei de estar lá assim. Legal. Bacana. Como espectador, né?
Quanto tempo faz que você já trabalha com fotojornalismo, Thiago? Olha, eu comecei a fazer o curso de fotografia em 96, no Senac, aqui de São Paulo, né? Eu tinha feito colegial técnico de mecânica na, no colegial, né? E no ensino médio. E aí o Exército me pegou, acho que até por conta de eu ter feito colegial técnico de mecânica, eu fui fazer Exército. E aí, engraçado, porque no Exército, eu era da Polícia do Exército, né, o serviço militar obrigatório. E na Polícia do Exército que eu tive o primeiro contato com um laboratório fotográfico, assim, tinha um departamento lá que ia fotografar, por exemplo, os acidentes de trânsito, ou um soldado que tinha dado um tiro acidental no braço, sabe, essas coisas assim, qualquer coisa que precisasse de uma fotografia pericial, assim, né, uma fotografia técnica, assim, para fazer a perícia criminal, tinha um departamento lá que fazia esse trabalho. E aí eu era carcereiro, cara, no Exército, assim, aí eu conheci muita gente lá, assim, tipo, enfim, né, todo mundo que fazia alguma coisa errada que era militar ia para esse departamento que eu servi, né? E aí tinha esses fotógrafos militares também lá, que o pessoal que estava servindo o exército, e eu era amigo do pessoal, então eu tive o primeiro contato lá. Aí eu saí do exército sem até a mais mínima noção do que eu queria fazer, assim, eu só sabia que era alguma coisa relacionada a humanas, né? E aí meu pai falou assim, que você não faz? Tem uma máquina aí que era do seu avô, já passou para a família inteira e parece que está dando sopa lá na casa da sua avó. Eu vi ela numa estante e tal. E quando eu comecei era tudo muito mais caro, né? Porque tinha os filmes, né? E claro, até hoje ainda é uma coisa cara, né? De você comprar as câmeras, as lentes, mas eu acho que é um pouco mais acessível do que naquele tempo. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer. Aí eu entrei no Senac, não tinha faculdade de fotografia ainda. E aí eu me apaixonei, assim, falei, nossa, toda aquela coisa que eu tinha tido no exército, né, de obedecer as leis, né, a seguir a cartilha, na fotografia eu vi que tinha uma liberdade, assim, né, implícita naquilo, né, implícita e explícita, assim, né, nessa arte, assim, de congelar o tempo, né, de você imprimir um olhar, né, diante de um fato, assim, puxa, cara, para mim foi transformador essa época, assim. Aí nesse meio tempo eu entrei em publicidade e já fazendo curso de fotografia. Aí eu fiz um semestre de publicidade e eu falei, puxa, não tem nada a ver comigo, publicidade. Aí eu saí da publicidade no primeiro semestre, assim, mas aí deu aquele start, assim, da vida, assim, sabe? Eu falei, puxa, eu vou fazer jornalismo, e aí eu vou juntar a fotografia com jornalismo e vou trabalhar num jornal. Quero ser fotógrafo de jornal. Antes de entrar na faculdade, eu já tinha esse plano, assim, né? E aí foi, cara. Aí eu entrei na PUC, aqui em São Paulo, e aí eu sempre fui o fotógrafo da turma, né? Eu sempre estava com a câmera e tal. E aí no primeiro semestre, assim, primeiro mês, acho, de faculdade, eu comecei a trabalhar numa revista que era uma revista. Antes de trabalhar nessa revista, eu trabalhei num estúdio de fotografia publicitária, eu fui um zero à esquerda, assim, nessa minha experiência, assim, tudo que tinha para dar errado, assim, nessa experiência deu, sabe? Tipo, um dia eu destruí nossa, deixei cair um vidro lá, o vidro explodiu no chão, que era onde que a gente montava as cenas lá, e o fotógrafo ficou bravo comigo, e eu não, eu odiei essa coisa de ficar parado, assim, preso mesmo num espaço fechado, assim, sabe? E eu falei, putz, cara, não, o que eu gosto mesmo é da rua, assim,
tá vendo as coisas acontecendo, né? E aí eu vi um anúncio, né, na faculdade, fui trabalhar numa revista especializada em cavalos, cara, que era era uma revista assim bem pro público que gostava de cavalos, tal. E aí eu tive a minha missão nesse estágio era catalogar todos os cromos, né? Naquela época tinha aquele slide que a gente projetava assim na parede com projetor de slide, e aí tinham aqueles arquivos de aço, assim, que tem aqueles gavetões, assim, com milhares, cara, de cromos, e tava tudo desorganizado. E aí eles me explicaram que tinha que organizar por raça, né? As raças dos cavalos. E até hoje eu lembro, assim, das raças, né? O manga larga, o quarto de milha, o cavalo árabe. E eu acho um animal lindo também, né? E engraçado, cara, que parece que a vida, um monte de caminhos tortos, assim, que a gente vai levando, assim, né? Que a vida vai levando a gente, assim, e que no fim você vê que aquilo lá te ajudou de alguma maneira, né? O exército me ajudou a conhecer gente, assim, né? Que eu nunca teria conhecido, assim, né? Criminosos militares, assim, né? E a gente ficava praticamente preso lá dentro, assim, os carcereiros, né? Porque a gente ficava 24 horas lá. Aí a experiência do estúdio serviu para eu ver o que eu não queria, né? Tipo, e, esse primeiro estágio também na revista de cavalos, eu acho que me ajudou a ver o olhar de cada fotógrafo, porque eram uns 4, 5 fotógrafos diferentes que faziam os trabalhos para essa revista, eram fotógrafos sensacionais, assim, geniais, né? E aí eu batia o olho, assim, eu já sabia de quem que era o cromo, sabe? Ah, esse é de fulano, esse é de ciclano, isso aí foi bacana. E ver o jeito que eles abordavam o mesmo tema, né? Isso aí foi bem legal, assim, bem interessante. Aí, depois disso aí, eu saí e fui trabalhando numa editora que fazia revistas para empresas, que também foi uma outra experiência bem bacana, assim, porque era uma época, assim, pré-internet, e aí a gente fazia revistas com uns 30, 40 clientes, assim, então tinha laboratórios farmacêuticos, a gente fazia publicação para a Avon, né? Então eu ia na Avon, então eu fotografava aquelas senhoras na linha de produção dos batons, assim. Então a gente fotografava desde o pessoal chão de pátio de fábrica, assim, até os diretores, né? As pessoas assim de cargos mais elevados nas empresas também. Isso aí me deu um traquejo assim também para assim tratar todo mundo com respeito, assim, com muito respeito assim por todo mundo, assim, independente da classe social, né? E isso aí eu acho que é uma coisa assim importante no fotojornalismo, né? Você saber se comportar assim, independente se você está fotografando um empresário ou uma pessoa em situação de rua, né? E aí depois eu comecei a fazer freela para o jornal, para o Estadão. Aí depois de um ano que eu estava fazendo freela para o Estadão, trabalhando em paralelo nessa editora, eles me chamaram, que eles falaram que eles queriam me contratar no jornal. E aí eu tô lá até hoje, já faz 20 anos isso, cara. Cara, 20 anos, então tem muita história. Você passou ali tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? Deve ser uma experiência incrível estar lá, né? E hoje, qual é a área que você atua no Estadão, cara? Então, a gente lá, assim, fotojornalista, assim, por exemplo, em Brasília, eu acredito que é uma coisa mais dirigida, né? Quem trabalha em Brasília acaba fazendo mais 99% do que acaba cobrindo lá, sei lá, 95% é política, né? Aqui em São Paulo,
as pessoas que trabalham com fotojornalismo, que trabalham a serviço de um jornal, né, que acho que é uma coisa, assim, eu acho que é também em extinção, né, diminuiu bem, assim, do tempo que eu comecei para agora, assim, né, mas quem está ainda no mercado, que trabalha a serviço dos jornais, a gente acaba fazendo de tudo, sabe? Então, tem dia, assim, que eu vou fotografar um prato de comida, assim, depois eu saio, vou fazer uma pauta política, ou uma coisa relacionada às cidades, assim, enfim, é uma gama extensa, assim, de pautas, né? A gente vai desde da fotografia de esporte, assim, até a fotografia de retrato. Retrato é uma coisa que a gente acaba fazendo muito, assim, no dia a dia, né? E aí você vai desenvolvendo um olhar seu, assim, né? Que você acha que tem mais a ver com você, assim. E claro, né? Pautas que você gosta mais de fazer, então as pessoas também vão conhecendo um pouco tua personalidade, assim, e vão te passando mais aquilo que você domina mais, assim, né? Eu Uhum. deixei de fazer futebol, assim, é uma coisa que faz tempo que eu não faço, assim, nunca foi muito minha praia, sabe, no jornal, mas eu fotografei bastante, assim, jogos de futebol, final de campeonato e tal. É bem legal, assim, mas nunca fez muito minha cabeça, assim, não é uma coisa que eu me interesso tanto, assim. E aí, como no jornal tem um monte de gente, a maioria adora fazer futebol, assim, acabaram direcionando outros fotógrafos para fazer esse tema, né? E esses temas, assim, ligados a direitos humanos, sempre foi uma coisa que me tocou, assim, sempre me emociona muito fazer, sabe? Nem sempre eu consigo estar numa pauta relacionada a esse tema, assim, mas enfim, ao longo do tempo que eu estou no jornal, eu tentei emplacar algumas pautas ou fotos, né, que chamaram atenção para esse tema, né? Mas é isso, sabe? A gente acaba fazendo muita coisa, assim, é um leque, é difícil você acabar se especializando num tema, né? Mas tem alguns temas que eu acho que a gente acaba fazendo melhor do que outros, assim. Tem a sua preferência, né? É, Nesses 20 anos aí de Estadão, né? Qual foi a tua pauta, o teu trabalho mais marcante até agora? cara, é difícil, assim, você falar, puxa, foi esse, porque vai ter, sei lá, alguns outros que você gosta muito também, né? E que não você vai deixar de listar lá, né? Mas assim, eu quando eu era assim, faz muitos anos eu fiz uma viagem com o finado, assim, saudoso jornalista cultural, que era o Daniel Pisa, e que era um especialista em Machado de Assis, né? Ele escrevia muito sobre vários temas relacionados à cultura brasileira, tal, um cara que deixou saudade aí. E aí ele sugeriu da gente fazer uma grande reportagem falando sobre a última viagem que o Euclides da Cunha tinha feito, né? Que todo mundo fala do assim, liga o Euclides da Cunha aos sertões, mas o Euclides da Cunha, um pouco antes de ser assassinado, de entrar naquele confronto lá com a amante da mulher, né? E ter se dado mal, ele fez uma viagem para a Amazônia, uma grande viagem para a Amazônia que durou mais de um ano. Ficou anos viajando. E aí a gente, logicamente que não demorou tudo isso, né? Mas assim, a gente fez uma viagem de umas duas semanas, aí, uns 20 dias. E a gente navegou pelo Rio Purus, que é um rio super importante lá do Acre. E esse rio ele nasce no Peru, né? Então a gente atravessou a Amazônia peruana e fomos até o Peru navegando nas águas desse rio e afluentes dele.
Cara, e assim, eu era muito mais jovem, assim, dormi naquelas voadeiras. Oh, meu Deus, me foge o nome, mas são aquelas embarcações amazônicas que você dorme na rede, né? E andamos também, fizemos um trecho de voadeira, que é aquela lancha, né? Foi o trecho final, assim, que foi chegando no Peru. E, cara, acho que pegamos umas 8 horas de chuva seguida, assim, num barquinho que era uma lanchinha que não tinha cobertura. Eu não sei como é que a gente sobreviveu aquilo, assim, porque eu cheguei lá, acho que tá tendo até uma hipotermia, assim, no Peru, sabe? E, sei lá, é uma viagem que foi uma aventura, assim, que é difícil a gente fazer hoje em dia, assim, né? O jornalismo mudou muito, assim, né? E a gente não faz mais essas viagens tão longas, né? Aí outra viagem também que para mim foi muito marcante, eu cobri o pós-terremoto, né? Como é que estava a situação pós-terremoto no Haiti em 2010. E aí foi muito intenso também, cara. Porque eu fui, acho que a terceira equipe do jornal que foi para o Haiti. Então, eu acho que eu tive a sorte, né, de chegar lá e eles já terem recolhido os corpos, né, porque acho que foram mais de 12 mil mortos, 20 mil mortos, foi uma coisa terrível, né, e quando eu fui 4 meses depois que tinha tido terremoto, mas assim, o país estava completamente destruído, ainda eles não tinham refeito nada, e eu cheguei numa época lá que estava terrível, cara, porque a ajuda humanitária estava indo embora, os hospitais de campanhas todos lá, os Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, tá todo mundo indo para os seus países, assim, entendeu? Porque já, enfim, já tínhamos passado 4 meses, e só que nada tinha sido feito no país, né? E, assim, de recuperar a infraestrutura, né? Então, eu peguei um conflito lá, cara. A gente ficou sabendo que eu e o meu companheiro de texto, a gente ficou sabendo que ia ter uma manifestação em frente ao Palácio Nacional, que é uma réplica da Casa Branca, cara. E aí tava assim, metade do Palácio Nacional lá tava rachado, assim, destruído, cara. Acho que até hoje eles não devem ter recuperado direito aquilo. E aí a gente ficou sabendo que ia ter uma manifestação contra o presidente da época, que era o René Preval, e as forças da ONU, né? Eles estavam, enfim, estava aquele caos no país, né? O caos instaurado no país, né? E aí a gente estava com os militares brasileiros na época, a gente foi de carona com os militares, né? E a gente estava no acampamento militar brasileiro lá das forças da ONU. E a gente pediu para os militares para levarem a gente até o Palácio Nacional, onde que ia ter a manifestação que a gente estava sabendo. E eles falaram que não dá para ir, a gente não tem nenhum militar brasileiro da ONU, assim, nenhum militar da ONU vai sair, porque não tem, a gente não pode dar segurança para ninguém, tá, assim, uma coisa totalmente instável no país, um ambiente instável, e é muito perigoso, ficaram colocando maior medo na gente, assim, e aí a gente tinha uns telefones de uns fixers, né, que a gente chama no jornalismo, que são jornalistas locais que ajudam jornalistas estrangeiros. Aí a gente tinha uns 2 ou 3 contatos, assim, de equipes de jornalismo que tinham ido antes da gente, tinham passado para a gente, né? A gente começou a ligar para esse pessoal, e nem eles queriam sair também. Falaram, não dá. Não, meu carro está sem gasolina. Não, hoje eu não vou sair de casa, tá perigoso. E aí a gente falou, cara, a gente tem que ir. Agora que a gente tem que ir. Quando ninguém quer ir, agora que a gente tem que ir. Aí a gente saiu, cara, do acampamento militar, da base militar, que era tipo numa periferia, assim, como se fosse sei lá, uma Carapicuíba, assim, de Porto Príncipe, sabe? E era longe do Palácio Nacional, né? Ficava uns 20 quilômetros lá, sei lá. E aí a gente saiu e
paramos um primeiro motoqueiro que a gente encontrou, assim, um rapazinho com uma motinha, e aí a gente falou, e eles falam creole lá, né, que é como se fosse um dialeto, né, é um misto, é uma língua que tem algumas palavras em francês, né, e o repórter falava francês, e aí eles conseguiram se comunicar, e eu não conseguia falar nada. E aí o repórter explicou que a gente era brasileiro, que a gente precisava ir para o Palácio Nacional. Cara, para resumir a história, fomos nós três, cara, na motinha do cara. E aí ele dirigindo e eu e o repórter, que era um cara gigante, assim, tinha acho que mais de 2 metros de altura. Sorte que era, né? E aí fomos nós três, cara. Parecia cena de filme, assim, cara. Entrando no meio daquelas comunidades super carentes lá, cara. Passamos pela maior favela aqui, acho que é a maior favela do mundo, cara, tá lá no Haiti, cara. É um país, assim, dá tristeza de ver, sabe, como é que eles vivem lá, né? Eu acho que até hoje, né, ainda mantém alguns efeitos desse terremoto, né? Acho que até hoje deve estar meio... Até hoje, né, cara, há uns anos atrás, aí não sei se foi o ano passado, retrasado, entrou uns assassinos lá, uns terroristas, e mataram o presidente dentro desse palácio, né, cara, que eu entrei lá para entrevistar o René Préval, né, que era o presidente na época, cara. E, cara, é muito triste, cara, que é um povo, assim, extremamente, assim, são pessoas incríveis, assim, né, e eles adoram os brasileiros lá, né, muitos deles falavam português, cara. Cara, e eles são poliglotas, assim, eles falam 5, 6 línguas lá, cara, falam francês, falam crioulo, muitos deles falavam inglês, cara, assim, e nessa condição bem precária de vida, assim, é triste, né, muito triste mesmo. E aí a gente chegou lá e, cara, deu um quebra-pau, cara. Quando a gente chegou na manifestação num bairro chamado Bel Air, que era um bairro perto do palácio, né? E aí eu nunca tinha visto uma manifestação do jeito que tinha aquela manifestação. Tinha uns rapazes, cara, com umas cornetas feitas assim de PVC, cara. Gigante as cornetas, assim, um instrumento assim também todo feito com plástico, cara. E uns tambores, e eles iam na frente, assim, mas eles não iam andando, cara. Eles iam correndo, assim, aquela coisa assim, meio catártica, sabe? E as pessoas. E o terremoto é uma coisa assim, eu nunca tinha visto uma coisa igual, cara. A gente andava assim nos quarteirão como se não tivesse acontecido nada. De repente você virava assim a esquina, tudo destruído no outro quarteirão. Era uma fenda mesmo, assim, né? Que tinha uma coisa tenebrosa, cara. E aí aquelas pessoas correndo, assim, né? Aí, de repente, na hora que era uma descida, eles viraram, assim, uma esquina para entrar no palácio, para chegar perto do palácio. Aí a polícia haitiana começou a jogar bomba de gás, né? E bala de borracha na turma, né? E eu tipo, totalmente despreparado, cara. Um tênis All-Star, assim, sem uma máscara de gás, sem um capacete, né? Isso foi em 2010, e 2013 a gente teve um preparo, assim, por causa das manifestações de junho, um preparo mais de cobertura de conflito. Engraçado isso, né? Aí a gente já saía com capacete, teve uma época que a gente começou a sair com colete à prova de balas, tal, né? Saía às vezes saía com óculos para proteger os olhos, tal. Teve isso também. Aí em 2013 teve as coberturas das manifestações de junho, que eu fiz quase tudo também, cara. Eu tava no meio daquela... Eu tava entre os manifestantes e a Guarda Civil Metropolitana naquele dia que eles tentaram invadir a prefeitura, naquela noite, né? Que botaram fogo Cara, incendiaram o centro de São Paulo, cara. Acho que foi um dos dias também que eu mais passei medo na vida, assim, né? E aí eu tava no meio
dessa confusão, assim, teve um policial da GCM, aí, da Guarda Civil, que jogou, acho que descarregou um bastão daqueles de gás pimenta inteiro na minha cara, assim, né? Eu fiquei meio cego, assim, na hora, assim, e aí fotografia, assim, meio sem enxergar, cara, assim, saindo, escorrendo aquela lágrima, assim, da cara, né? Mas é engraçado, cara, porque em 2013, engraçado não é, né, mas assim, pode dizer, mas é triste até, mas 2013, fala a palavra 2013, assim, para mim, cara, me vem o cheiro do gás no nariz, cara, na hora. Então, assim. você falou que você ainda sente o cheiro, né, quando fala das manifestações, né? Cara, porque era o meu horário, né, eu entrava à tarde em 2013, e aí todas as manifestações começavam às 5 da tarde, né, 6 da noite e tal. E eu cobri tudo isso aí também aqui no Brasil, cara. Uhum. Aí indo assim numa coisa cronológica, 2015 eu sugeri de fazer uma matéria, cara. Eu descobri que tinha uns meninos aqui em São Paulo que se pintavam o rosto e os braços e as pernas com aquela tinta prateada, semelhante à tinta das estátuas, dos artistas que fazem estátua viva, né? E aí eu tinha uns menininhos, assim, todos menores de idade, que eles ficavam fazendo malabares nos semáforos da cidade, e um outro grupo deles que ficava entregando papelzinho pelas estações de metrô, né? Dentro dos trens, né? Uhum. E aí eu falei, puxa, preciso fazer uma matéria com essas crianças, né, cara? Um grupo de trabalhadores infantis aí que surgiu na cidade, né? E fiquei acompanhando eles alguns meses, cara. No início foi difícil vender essa reportagem para o jornal, porque não arrumei nenhum colega de texto que quisesse fazer junto comigo, assim. E aí eu, assim, estava tão entusiasmado com esse tema, assim, de fazer essa reportagem, assim, que comecei a ir por conta própria, cara. Peguei uma câmera no jornal que era tava meio de lado lá, uma câmera mais ultrapassada, assim, porque eu tava indo nos lugares, assim, que eu podia ser assaltado, sabe? E aí eu punha a câmera na mochila, assim, e com uma... Eu trabalhava com uma lente 50 fixa também, uma lente minha, assim, também toda meio antiga, assim, nem fazia mais o foco, e uma 28. Foi o equipamento que eu fiz esse trabalho, assim, uma grande angular e uma lente normal. E aí, às vezes, eu só ia, conversava com eles, não tirava foto, às vezes quando eu comecei a me sentir, assim, mais inserido, assim, no grupo, comecei a fotografá-los, assim, acompanhar o trabalho deles, assim. E aí, quando eu já estava acabando, assim, a parte da foto, eu mostrei essas fotos para uma jornalista lá no jornal, aí com as fotos, aí tudo ficou mais fácil, né? E aí ela adorou, assim, as fotos e tal, e aí ela foi fazer a matéria junto comigo, cara. E aí ela teve umas sacadas que eu não tinha tido na época, assim. Por exemplo, ela perguntou para eles onde que eles compravam aquela tinta, né, prateada, que eles pintavam todo o corpo. E aí eles falavam que era numa região, numa lojinha na região da 25 de março. E aí a gente achou a tal da loja, assim, era uma portinha, assim, que vendia uma tinta, não tinha nem marca, assim, e a gente levou para fazer uma análise, né, técnica, assim, do que era aquela tinta, assim, era uma tinta altamente cancerígena. Nossa. Cara, e foi uma sacada da repórter, assim, isso aí eu acho legal, né, assim, porque essa coisa do jornalismo, assim, nunca é só você, né, assim, mesmo que você tenha ideia, é legal ter um colega, assim, de texto, assim, para
dividir, assim, né, assim, para a gente discutir como é que a gente vai abordar aquele tema, assim, foi bacana. A Mônica Manier, né? Você acaba completando os detalhes ali, né? Pois é. Como E foi a aí, repercussão dessa... pode falar. Perdão. Não, pode Eu ia falar. perguntar como foi a repercussão dessa matéria na época. Então, aí depois quando ela saiu, ela teve bastante repercussão, assim. Eu lembro que fez um certo barulho, assim. Mas o mais legal dela é que ela foi meio que o motor propulsor do livro, né? Dos Meninos Malabares, né? Porque essa matéria a gente deu o nome de Nós é Prateado, né? Que era o jeito que eles se intitulavam, assim, né? E eu chamo esse meu primeiro trabalho, assim, com esses adolescentes, essas crianças, de Meninos Prateados, né? E aí eu tenho, né, uma amiga que é a Bruna Ribeiro, e ela já tinha trabalhado no Estadão também. Quando ela viu essa reportagem, ela estava trabalhando num instituto que combate o trabalho infantil, né? E ela estava precisando de um parceiro, assim, de imagens, aí um repórter fotográfico para fazer algumas matérias com ela falando sobre o tema. Ela falou, cara, você é o cara, né, que, sim, que eu tô precisando, assim, que eu tô buscando, né? E aí a gente começou a fazer vários como se fossem capítulos mesmo, né? Vários casos assim de trabalho infantil na cidade. Então a gente foi nos cemitérios no Dia das Mães, no dia de no Dia de Finados, que é o dia que mais, né, tem gente que vai orar pelos seus entes aí falecidos, tal, né? Limpar os túmulos. O cemitério fica cheio, né? E aí vai um monte, cara, de crianças, cara, de todos os mais longínquos cantos aí da periferia de São Paulo, vão para esses cemitérios aí, nas regiões mais abastadas aqui da cidade para ver se conseguem um dinheirinho, né? Eles ganham um bom dinheiro esse dia, né? E aí a gente fez esse caso de trabalho infantil nas feiras também, né? Que inclusive, foi uma discussão que eu tive com ela, que eu achava que não era trabalho infantil, né? Ah, não, mas está com o pai, com a mãe, não é trabalho, né? Que é uma coisa que a sociedade, aqui no Brasil, é complicado isso, né? Tem aquelas máximas ainda, né? Que, pô, melhor tá trabalhando do que tá roubando, né? Cara, e a gente começa a estudar o tema, cara, a gente vê que não é por aí, né? É melhor tá estudando do que trabalhando, melhor tá brincando do que tá trabalhando, né? A lógica teria que ser outra, assim, né? E aí, trabalho em praia, cara, tem muita criança que trabalha nessas barracas que vendem peixe frito, que trabalha com fritura, com bebida alcoólica, né, em praia, cara. Se você começar a afinar um pouco o olhar para o tema, assim, você vai ver muita criança trabalhando, infelizmente, né? E aí a Porque gente não é fez... um trabalho. Oi? Me perdoa. Até porque não é um trabalho devidamente remunerado, devidamente adequado. É um trabalho normalmente insalubre, é embaixo do sol, é embaixo da chuva, é perigoso, como você falou, perto de óleo quente, embaixo do sol escaldante. Realmente chega a ser análogo à escravidão, inclusive, né? Deixa eu dar um troquinho para esse menino aí, só para o menino ir lá trabalhar de entregador, de sei lá o quê, né? Então ele fica à mercê de um troquinho, não de um salário digno, né? Então existe a máxima do trabalhar, né? Seria melhor estar trabalhando, mas não há condição de trabalho para ele digna, remunerada, devidamente remunerada e assegurada por lei, né? Como deveria, se já que tem essa cultura, deveria ser assim, né? Ou então que a segurança dele seja preservada dentro de uma escola, seja melhor, dando outras condições que uma criança deveria ter, né?
Sim, total. Tem o trabalho regulamentado, assim, que é o jovem aprendiz, né? Que aí você tem toda uma série tem um X horário lá que o adolescente vai trabalhar, né? Tem um acompanhamento de um adulto, né? Está amparado por leis, né? Tem toda uma regulamentação para ser um trabalho adequado. Não é que a gente é contra o trabalho assim em si, né? Mas é o que você falou, né? É uma coisa análoga quase a um trabalho escravo e que perpetua a pobreza, né, cara? Isso que a criança, o jovem, ele está trabalhando, mas ele não vai sair daquela condição que o pai, né, o avô teve, né? Ele vai continuar naquela miséria, né? Porque ele não consegue quebrar esse ciclo, né? De subemprego, enfim. Que foi muito que eu vi no a primeira reportagem que eu fiz sobre o tema com os meninos prateados, cara, que eu fiquei. Isso aí, toda vez que eu falo, eu fico emocionado, cara, porque nas conversas que eu tive com os meninos, assim, muitos deles que tinham alguns que já eram maiores de idade, assim, né? Mas só que começaram menores, assim, né? E eles falavam, tio, eu nem aprendi a ler, nem aprendi a escrever. Eu falava, assim, você mora em São Paulo, você não aprendeu a ler e escrever? Não. Eu ia na escola, não aprendia, tal. Também na escola para quê? Eles não viam sentido em ir na escola. E saíram, quer dizer, é tanta coisa envolvida, cara, evasão escolar, né? E, e aí isso aí me deixou assim bem chateado na época, assim, falei, caramba, né? A gente não tá falando lá de um rincão, né, do país, né? Estamos, né, em São Paulo, assim, na capital, né? E, enfim, isso aí me chocou na época, assim. E eles falavam, eles chegaram a relatar nessa sua experiência, tanto na reportagem quanto no livro, qual que era o maior sonho que eles tinham, assim, o que eles queriam, onde eles queriam chegar, o que eles queriam fazer trabalhando ali, ou o que eles queriam comprar, né, juntando um dinheirinho? Cara, a gente foi num bairro, cura aqui em São Paulo, numa uma periferia da Zona Sul, para diante do Jardim Ângela, assim, extremo da Zona Sul, aqui em São Paulo, que era praticamente o bairro todo, ele era constituído de famílias, assim, que viviam da busca por material reciclado nos bairros mais ricos, assim. Então, sabe aqueles carrinhos, assim, que eles cortam a traseira do carro e transformam o carro num conversível, assim, né, numa picapezinha, assim, ou então aquelas combis que eles fazem aquela estrutura que a Kombi vira um caminhão, né? Aí, Uma carreta, assim. Então, aí era cheio desses carros, assim, e aí eram famílias, assim, que geralmente um adulto, assim, que dirigia esse carrinho, assim, e o menor atrás ajudando a colocar esse material reciclado para dentro, assim, do carro, né? E aí a gente conversou com uma família que a menininha, cara, ela tinha um sonho de ser médica, sabe? E isso aí também foi assim, foi assim impactante para a gente, né? Tá naquele ambiente assim tão desprovido assim, né? Num poder público assim, né? Um carinho, né? Cara, tinha uma cena também foi impressionante para a gente lá, porque tinha uma montanha, cara. Era como se fosse um pico mesmo, assim, que na parte de cima, assim, você vê que era um platô que na parte de cima eles conseguiam chegar de alguma maneira com caminhões, e aí eles despejavam toda sorte de entulho, assim, né? E aí virou aquela verdadeira montanha, assim. E na parte de baixo
ficavam, eu nessa hora não vi crianças lá, mas eu assim, vi adultos, né, como se fossem uns pedaços de ferro que fazia aquela, eu não sei como é que chama isso no alpinismo, né, que fazia aquela estaca assim para você poder ter um pouco mais de apoio, né, mas eram como se fossem alpinistas, cara, e aí eles ficavam nessa massa de entulho, assim, nessa grande montanha, assim, procurando alguma coisa que pudesse ser revendida e fazer algum dinheiro, né. E aí na base, cara, tinha uma criação de porcos, cara. Nossa, e eu fotografei tudo isso, assim, tem algumas cenas que estão no livro, né. E aí tinha a gente entrevistou também uma família cujo o pai da família tinha perdido uma parte de uma perna, cara, porque o trabalho dele nesse bairro era, eles falaram até o nome, cara, eu não lembro agora, como se fosse um desbarrancador, assim, ele cortava o barranco, assim, para as famílias poderem construir as casas, assim, na encosta dos morros, né. E aí, numa dessas construções, assim, a montanha veio, né, aquela massa de terra soterrou ele, cara, e destruiu parte da perna dele, assim, cara. Ele só tinha um pedaço de uma das pernas, assim. E aí, os filhos dele que trabalhavam, né? Daí que vinha também o trabalho infantil para essa família, porque ele tinha ficado inválido. Então, cara, era toda sorte, assim, de você via a ausência mesmo do Estado, né, de alguém assim para olhar para essas pessoas e elas tendo que se virar por conta própria, né? E, enfim, foi bem chocante assim para a gente, foi um choque de realidade ter ido nesse bairro, sabe? Qual a satisfação do resultado final desse livro, Thiago? Cara, assim, ele não virou nenhum best-seller, né? Mas assim, algumas escolas adotaram ele e a gente foi em algumas dessas escolas que adotaram ele, assim, para os estudantes comprarem e discutirem ele mesmo em sala de aula, né? Porque o livro, ele, assim, ele foi editado pela Panda Books, né? E aí a editora que ajudou a gente a editar, ela direcionou a gente mesmo até os textos da Bruna para esse público infanto-juvenil, assim, para ele ser discutido em escolas, né, para ele ter essa função de ter essa reflexão entre as crianças e adolescentes, né, sobre esse tema que por vezes é tão pouco falado na nossa sociedade, né. E então você ir numa escola e você discutir o livro com os jovens, assim, com os adolescentes, com as crianças, cara, e as perguntas que eles fazem, puxa, cara, foi demais. No final do ano passado, a gente foi numa escola pública que adotou o livro, assim, e aí a gente teve uma conversa no ginásio, assim, chamaram umas 2, 3 turmas que tinham adotado o livro, cara, então tinha aqueles, sei lá, quase 100 adolescentes, assim, e eu e a Bruna conversando sobre o livro, né, hora a pergunta era para mim, hora a pergunta era para a Bruna, assim, cara, eu fiquei, assim, me deu uma satisfação, falei, poxa, acho que a gente ajudou alguma coisa, assim, a sociedade, né, isso foi legal, cara, porque, e as perguntas eram muito inteligentes, assim, muito maduras, sabe, e eles falavam também, e por ser um colégio, assim, de uma classe, assim, não tão privilegiada, né, eram pessoas, assim, mais simples e tal, eles tinham alguns casos, assim, que remetiam a trabalho infantil dentro das suas próprias famílias ou colegas, assim, de bairro, né, então foi uma coisa que mexeu com eles, assim, e eles trataram a gente com muito respeito, assim, sabe, cara, foi demais, cara, essa experiência foi incrível, assim, eu gostei muito desse último colégio que a gente foi, cara. A gente foi num 5, 6, assim.
Que legal, que legal. É. 20 anos, em 30 minutinhos de bate-papo, você relatou muito sentimento dentro do seu trabalho, né? Ainda tem alguma coisa que O você livro ainda aqui. quer chegar? Isso é livro? Lá, que massa. E aonde encontra o livro, Thiago? Cara, eu acho que no site da editora, né? Lá. São as fotos, olha. Uhum. E aí é dividido em capítulos, né? Uhum. Que legal, cara. Que demais. Uhum. E os textos são curtos, assim, que foi feito mesmo. Que eu falei essa comunidade que tinha essa montanha de. Uhum. Aqui é a base da montanha, né? Onde De ficam os entulho, porcos cara. ali. Nossa. E essa menininha de vestido vinho aqui, vermelho, era a que falou que queria ser médica, cara. Olha lá. Demais, cara. Pô, desculpa, cara, o que você tava falando? Não, é incrível. Só para a gente dar uma ênfase, né? Então, o livro chama Meninos Malabares, né? É uma parceria sua com a Bruna Ribeiro, que inclusive a gente vai gravar com ela essa semana ainda. Então, logo vem o lado dela, a visão dela aqui com relação ao livro, com relação ao trabalho dela aqui para o nosso canal, né? Que ótimo, cara. Isso é muito bom, cara. Ela tem uma visão muito mais técnica, assim, sabe? Ela entende muito das leis sobre assim, dos aprendizes, né? Como é que o que está dentro da lei, o que não está, né? Assim, definir trabalho infantil. E eu sou esse cara assim mais mais emotivo, né? Qual que é o nome da editora? É Panda Book? Panda Books, do Marcelo Duarte, né? Aquele jornalista que fez o Guia dos Curiosos, né? E bom, um pessoal bem bacana, assim. Só tenho a agradecer a eles, assim, que toparam o projeto, né? Editaram o livro, fizeram. A gente não precisou pagar nada, assim, para eles que arcaram com os custos da publicação, assim, da impressão, né? Muito Bacana, legal isso, legal. cara. Me fale. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, estamos chegando no fim dele. Vou repetir a pergunta, né? 20 anos de Estadão, mais uns tantos ali de profissão, né? Desde a sua primeira câmera fotográfica que estava dando sopa na casa da avó, né? E você nos relatou muitos sentimentos, muitas experiências, né? Haiti, as experiências com os meninos com trabalho infantil, que também acho que deve ser um negócio bem a realidade nua e crua, né, daquilo que a gente não enxerga, daquilo que está por baixo do nosso nariz e não vê, né, e você conseguiu captar ela, né, como você disse no começo, você conseguiu congelar a imagem, né, eternizá-la. E aí, ainda tem algum lugar que você quer chegar, que você fala, não, ainda não estou satisfeito, eu preciso fazer tal trabalho, preciso conhecer tal pessoa, preciso fazer tal coisa, porque eu vi também nas suas redes que você fez uma homenagem ao Sabotagem, uns 20 anos do falecimento dele, inclusive gravamos com o Sabota Júnior, com o filho dele, vamos lançar logo no nosso canal. Você chegou... e foi emocionante, né? Pelo jeito você também sentiu essa adrenalina. Não sei se você chegou se aquela foto é uma foto sua. Tem algum sentimento que resta ainda a sentir? Cara, sim. Puxa, com certeza. Cara, tem. Assim, o trabalho de fotojornalismo eu acho que a gente lida muito com o sentimento, assim, né? Os nossos, assim, e das pessoas que você tá fotografando, né? E claro, os leitores, né? Aquelas pessoas que vão receber a foto, né? O nosso trabalho.
E, cara, no caso do Sabotagem, eu tava vendo o Invasor, eu revi o Invasor o ano passado, acho que meados do ano passado, e aí tem aquela cena antológica dele com Paulo Miklos, né? Que ele praticamente ele tá fazendo o papel dele mesmo no filme, mas ele rouba a cena, assim, né? Fica todo mundo pequenininho, né? Perto dele, né? Naquela cena de poucos minutos, assim. E, e aí eu fui dar uma pesquisada, falei, caramba, meu, vai fazer 20 anos que ele morreu, cara. E, assim, eu confesso que eu nunca fui um fã dele, assim, do trabalho dele, mas aí eu comecei a pesquisar, cara, e aí eu comecei a escutar o disco dele, né, o primeiro disco que ele fez, depois ele fez ele participou do disco, não sei se é todo dele, mas a trilha sonora do Invasor, né, ele participa fizeram um disco com a trilha sonora do Invasor e ele participa. Mas o disco que ficou mesmo, assim, pra história é o primeiro disco dele, né? Rap é Compromisso, né? E, cara, é uma aula de Brasil, assim, as letras deles. Assim, eu recomendo para todo mundo, assim, escutar aquele disco, sabe? Tudo aquilo lá que ele escreveu, ele vivia, né, na pele, né? O fato dele ter o irmão dele ter ficado preso no Carandiru, né? Aí eu fui ver o documentário, assim, religiosamente, todo final de semana ele ia visitar o irmão, né? E, e aí o irmão saiu da cadeia e logo depois, assim, uns dias depois, mataram o irmão dele. Então é muito trágica a história dele, né? E as letras, cara, as letras são uma aula de Brasil, assim, né? E, assim, do que é o nosso país, do que ele poderia ser, né? Uhum. Bom, aí eu fiquei completamente, assim, vidrado em fazer alguma coisa, assim, alguma reportagem falando desses 20 anos da morte dele, tentar ir atrás e tal. Mas confesso que foi uma matéria que eu não consegui fazer, cara. Assim, eu fiquei tentando emplacar essa matéria no jornal e não consegui. Aí o que eu fiz, cara, eu fui no show que foi um tributo a ele, né? Fiz uma cobertura lá do sábado e postei as fotos, assim, meio que numa forma de ensaio fotográfico, né? E aí também resgatei essa foto que eu tinha feito no início da minha carreira, cara. Como eu entrei no jornal para trabalhar no final do dia, eu entrava às 4 e saía à meia-noite. Foi meu primeiro horário no jornal, né? E aí eu fotografava muito essas coisas cobertura. Tinha muito esse negócio no jornal a entrega de prêmio, né? Então tinha o VMB, aí tinha a PCA, que era a Associação dos Críticos de Arte, né? Toda hora tinha alguma entrega de prêmio cultural, assim, que foi uma coisa que diminuiu, né? Olha só, né? É uma coisa para se pensar, né? Diminuiu esse tipo de cobertura no país, né, cara? Relacionada à cultura, cara. Diminuiu o estímulo, né, também aos prêmios também, você já não vê mais também, né? Então, cara, olha que loucura, né? Tô pensando alto aqui, né? E aí, numa dessas coberturas do VMB, da MTV, ele tava, cara. E eu tenho quase certeza, cara, que foi uma coisa assim que ninguém não tava pautado, assim, para eu ir lá, assim, sabe, meio tímido, porque eu tava começando na profissão, né, cara? E a figura dele, assim, né, com aquele cabelo, né, cara? E aí eu acho que eu devo ter falado, pô, Sabotagem, tudo bom, tal, posso fazer um retrato seu, né? Eu não lembro muito, assim, cara. Mas eu lembro do olhar dele, né? O olhar dele é muito penetrante. Todas as fotos ele tá fitando o fotógrafo, cara. Você não vê uma foto, assim, que ele tá olhando pro horizonte, cara. Cara, e o trabalho dele é isso, cara. Ele olha no... Ele vai até as vísceras, assim, né, cara? É um trabalho muito visceral, cara. É uma pena que ele morreu tão cedo, cara. Uma pena mesmo, assim, mas por outro lado, cara, é um cara incrível, assim, que em tão pouco tempo deixou a sua marca, assim,
na arte mesmo, assim, né, e com o pouco que ele tinha ali, né, cara, escrevendo as rimas num caderninho, assim, escolar, né, cara, puta, isso é muito maluco, cara. É um cara que eu passei a admirar, assim, eu descobri ele agora há pouco, assim, tardiamente, assim, revendo o Invasor, né, e foi forte, cara, foi forte ter conhecido o filho dele, assim, eu fiquei emocionado, assim, de conhecer o filho dele, assim, ter fotografado o filho dele. Uma pena que eu queria ter feito mais, cara, mas eu não consegui. Isso é engraçado no jornalismo, né, a gente vai tentando emplacar as coisas que a gente realmente acredita no meio da pauta de gastronomia, a pauta do executivo da Faria Lima, né, cara? E é um jogo, né? Assim, tem horas que você consegue, tem muito êxito, que nem eu tive com os Meninos Prateados, né? Que depois virou um livro, né? Foi girando isso e virou um livro, né? Junto com a Bruna, jornalista que eu prezo muito, minha amiga e tal. A gente ganhou o prêmio Vladimir Herzog, cara. A gente ganhou uma menção honrosa o ano passado com esse livro, né? E aí tem horas que você tenta, mas não consegue. Aí você fala, sei lá, vou fazer uma postagem nas minhas redes sociais, né? Para não passar batido, né? E também uma forma, né, cara, de você tá. A gente tem aí, né? O nosso público, né, cara? Claro. E pelo visto, então, você é um cara que nunca está totalmente satisfeito, né? Sempre está buscando mais, buscando outros desafios ali, né? Então, eu acho que isso acaba engrandecendo mais o trabalho, né? Você realmente não está na mesmice, né? Cada dia de trabalho é um trabalho diferente, cada dia de trabalho é uma busca incessante, correto ou não? Sim, cara. E assim, cara, eu não sei se a gente vai ficando mais velho e a gente vai entendendo um pouco a finitude das coisas, assim, né? Assim, daqui a pouco eu não estou mais aqui, né? Vai vir um outro fotógrafo com o seu olhar, o seu ponto de vista, né? E, e aí você fala, pô, mais um dia que eu tenho para tentar fazer alguma coisa legal, né, cara? Assim, quando você é jovem, assim, você não tem muito essa percepção, né? Do teu tempo aqui na Terra, assim, até como profissional, né? E sei lá, acho que também eu aprendi a achar legal fazer toda essa gama de pautas, né? Outro dia eu estava, por exemplo, dentro de um estúdio, é como se fosse uma cozinha laboratório dentro do jornal, que são as pautas de gastronomia. E aí eu montei minhas luzes, lá meus flashes e tal, e estava fotografando uns temperos, né? E aí eu tive uma epifania ali, assim, fotografando aqueles temperinhos assim, e falei, cara, é muito legal também fotografia de estúdio, sabe? Parece que eu fiz um pouco as pazes, assim, também com esse tipo de foto que eu sempre rechacei, assim, não dei muito valor, sabe? Assim, porque eu gostava mais, para mim era mais excitante fazer um outro tipo de foto, né? E, cara, no fim, assim, tudo tem sua beleza, assim, todo tipo de foto é bacana, assim. Tinha um fotógrafo em Brasília que é o Luiz Humberto, e ele também ele escrevia muito, fez alguns textos teóricos assim sobre fotografia. Cara, é um fotógrafo que eu indico muito. Assim, aliás, Brasília é um celeiro de grandes fotógrafos, né? Mas esse Luiz Humberto, ele tinha uma frase que ele falava assim: não existe fotografia sem importância, existem fotógrafos desimportantes. E, cara, eu também eu penso muito nisso, assim, sabe? Então, assim, eu tenho uma característica que eu acho que também as pessoas, né, no mercado gostam de trabalhar comigo, assim, os colegas de texto, cara, que eu tento fazer meu melhor em todas as pautas, sabe? Tipo, às vezes eu sei que vai ser uma pauta que não vai ser a capa do jornal, vai ser uma pauta, assim, né, entre aspas, menor, tal. Putz, cara, mas eu tento dar o sangue, assim, sabe? Vou até o fim, assim,
para tentar extrair dela o melhor que eu consiga fazer, assim. Pode ser que tenha fotógrafo que faça 100 vezes melhor do que eu? Sim, tenho certeza disso, entendeu? Eu não sou o melhor fotógrafo, mas eu vou tentar dar o meu melhor naquilo, né? Aí é isso, cara. Eu acho que é um pouco... A minha fotografia, eu acho que transparece um pouco isso, né? A minha dedicação, assim, para esses temas. Aí, acho que é isso, assim, eu continuo com vontade, assim, de produzir, né? Independente da pauta, assim, eu acho bacana. Perfeito, perfeito. Tiago, chegamos ao final do nosso episódio. Eu fiquei extremamente satisfeito em conhecê-lo, extremamente Cara, feliz obrigado. em poder conversar com você, assim. Eu vou confessar, cara, antes da gente realizar nossa chamada, que eu estava preparando aqui a câmera, fazendo minhas anotações aqui, começou a bater um nervosismo. Pô, o cara é fotógrafo do Estadão, o que eu vou falar com o cara? O cara já deve ter trabalhado com gente que tem experiências lá, e aí a coisa foi rolando, né? Eu fiquei realmente satisfeito com o nosso bate-papo, cara. Agradeço imensamente, mais uma vez, você ter aceito o convite de estar conosco aqui, viu? Pô, que isso, cara, eu que agradeço, aí a conversa foi bem legal, e espero que a conversa incentive aí outros colegas também né, gente às vezes mais jovem que está começando na profissão e é isso. A fotografia é uma busca, cara. Fotojornalismo eu acho que está bem pulsante no país, assim, e a gente tem muito a dizer, né, com fotografia, né, cara. Isso é bem legal, cara. Tá bem, a gente está vivendo um momento bem rico, assim, da fotografia. Apesar de todos os problemas e perrengues inerentes à profissão, né, e ao mercado de trabalho, né, que está cada vez mais estreito, mas eu acho que sempre vai ter lugar, assim, espaço para gente talentosa e, sobretudo, para gente batalhadora, né? Fotojornalismo é muito você batalhar também, né, para conseguir seu espaço e fazer suas boas fotos, né? Boa. Quem quiser acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, como que te encontra, Thiago? Eu tô no Facebook, Thiago Queiroz, e tô no Instagram, cara. T Queiroz, T de Thiago, né? Queiroz com Z. Aí o meu sobrenome que começa com L, T Queiroz L. Também E pode encontrar nas páginas do Estadão, né? sim, sim. Nas Boa, páginas legal, cara. do Estadão também. Legal, cara. Agradeço mais uma vez. Pessoal, vou pedir para vocês, de novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, manda para a galera que gosta desse tema, que gosta desse trabalho. Diz aí se você gostou, se você achou interessante. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Aí.